mas eu vou gravar agora à noite também, para vocês também terem esse arquivo. Pronto, está gravado. Então, hoje a gente está falando, né, vou só recapitular bem rapidinho, a gente está falando sobre, a gente já falou sobre o nosso chamado para o mercado de trabalho, nossa percepção enquanto profissionais, né, nossa forma de começar a olhar para o mercado de forma mais profissional, mais metodológica, né? Parece que às vezes a gente vai falar uma coisa, um romantismo, uma percepção, mas isso é método também, né? E hoje a gente está falando de missão, né? Lemos aqui a definição de missão. Missão é o propósito, é o motivo da existência de uma organização, e a pergunta é, por que os pesquisadores, as pesquisas que analisam lá no final da jornada, lá no final do caminho das marcas, ou marcas que estão muito tempo no mercado, ditas marcas de sucesso ou produtos de sucesso, qual é um dos pontos comuns que essas marcas ou produtos ou pessoas ou profissionais têm? Uma boa sensação de propósito, né? Eles têm isso muito claro. E eu estava perguntando por que isso é um ponto comum, né? Que a percepção de sucesso e fracasso normalmente ela é no longo prazo. Vocês estão há 4 anos aí se planejando, se preparando para começar uma trilha profissional que espera-se que seja uma trilha de sucesso, e a gente vai conseguir medir isso no longo prazo, né? No curto prazo é improvável. Você pode analisar no curto prazo um resultado, outro, mas a percepção de, cara, eu fui uma pessoa de sucesso, eu fui uma pessoa realizada, ela é no longo prazo, né? Mas qual é a ideia então da gente entender isso, né? Porque lá no longo prazo o ponto em comum de todo mundo é essas pessoas, essas empresas, essas marcas, elas tinham uma percepção do seu propósito muito bem clara. E o que era o propósito, o que era o sucesso? Você trabalhar com algo que signifique para você, que tenha um significado, algo que você ame fazer, algo que te dê um retorno não só financeiro, né? Algo que te dê um retorno de satisfação pessoal, não só pontualmente profissional. E é importante você começar nesse momento a olhar para dentro. Olha para a definição de missão e vê propósito, motivo da existência. Vamos começar então antes da educação física, antes de vocês se matricularem. Vocês já pararam para pelo menos pensar qual o motivo de você estar vivo? Qual é o teu propósito na vida? Você está nesse mundo para quê? Se você morrer hoje, você faz diferença? Se você morrer, o que muda no mundo? O que muda para as pessoas? É pesado pensar nisso, mas, de fato, qual é o teu propósito nesse mundo? Para que você nasceu? Ah, eu não tive escolha, meu pai e minha mãe que me fizeram. Beleza, mas agora você está aí. O que você vai fazer na tua vida? Qual o motivo da sua existência? Lendo aqui a definição de missão. Qual o motivo de você estar aqui nesse planeta? Alguém já pensou sobre isso? Parece uma viagem, parece uma loucura. Alguém já pensou sobre isso? Enquanto pessoa, tá? O que você veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui? Eu acho que eu viajo então o dia inteiro. Às Fica vezes é pensando sinistro nisso? esse pensamento. É. Mas tu não usa nenhuma substância doida para isso não, né? Não, não. Não? Mexer no trabalho, tudo, mas mesmo ocupado, às vezes eu fico, pô, o que eu tô fazendo aqui, meu irmão? E aí, qual foi a resposta que você chegou nessa pergunta? Ah, evoluir mentalmente, espiritualmente, ajudar a minha família, criar minha filha que nasceu, entre tantas outras coisas que certamente eu tenho ciência já, né? Beleza. E você está fazendo o que para evoluir mentalmente, espiritualmente, ajudar sua família? Hoje você acorda com isso muito claro para você? Eu acordo todo dia quase que obstinado
a fazer isso que você me falou? Sim, tá com um desejo disso, com um propósito disso. Entendi. Quem mais aí? Basicamente isso mesmo, professor. Já acordo já querendo dar o meu melhor para ter o melhor e dar o melhor para quem eu amo. Tu tá na praia não, né, maluco? Não, tô botando do trampo, tô na Supervia. Supervia Trens. Nunca ouviu não, professor? O quê? Tô na Supervia, pô, dentro do trem, voltando para casa. Já ouvi. O maluco tá aí vendendo a coca dele aí. É o propósito dele. Ele tá no propósito Isso é dele. um marketing boca a boca, né? Os caras não precisam de Exato. esforço para vender. Isso não morre. Isso não vai morrer. Mas olha que interessante. O propósito do nosso amigo, né? Ele tem lá os propósitos dele. Eu quero evoluir, tal. Você imagina se ele trabalhasse com algo que fosse o oposto disso? Será que o que aconteceria com ele se ele acordasse todo dia para fazer algo e chegasse no final do dia, ele olhasse para trás, ele disse que está conseguindo, então, pô, maravilha. Mas imagina no final do dia, ele olhar para trás e falar assim, o que hoje eu fiz, o que aconteceu para eu evoluir mentalmente, espiritualmente? O que hoje eu fiz que de fato muda a vida dos meus pais? O que hoje eu fiz que muda a vida da minha filha? E ele percebesse que não conseguiu fazer. Ou ele está andando num caminho oposto. Qual era a sensação que viria? Sensação de bem-estar ou uma sensação de frustração? Quando a gente começa a olhar para as pessoas... Fala. Não, isso aí é completar uma decepção total, né? Pro caminho oposto. E é isso. Acordar para fazer algo que não faz o seu coração, meu irmão, acelerar. Acordar para fazer algo que não faz você ficar eletrizado por aquilo. Vou dar o exemplo da quarta-feira para mim. A quarta-feira para mim é um dia. Na terça-feira eu trabalho até muito tarde, né? Eu chego em casa bem tarde também. E na quarta-feira, na terça-feira eu começo a trabalhar. Eu saio de casa às 5 da manhã para dar aula, chego em casa 2, como uma parada e venho para o escritório. Saio do escritório muito tarde. Eu tenho um cliente que faz live daqui de dentro, então eu acompanho. Eu chego em casa quase que meia-noite, na terça. E na quarta-feira eu tenho que começar a aula, né, da Celso Lisboa, 7h30 da manhã. 7h30 eu estou em sala de aula já, né, com tudo pronto. Vou até 10h30, pego um cliente particular de coaching 11, vou até meio-dia e meia, almoço, pego a aula da Celso 2, vou até 5, faço a live da ATP de 5h17 até 6 e pouquinho, mas normalmente é 6. 6 às 7 eu faço outro coach, 7 às 10 eu vou com vocês aqui. É um dia que eu falo pra caceta, minha voz acaba. Mas é engraçado que na quarta-feira eu posso estar cansado como for, mas é o dia que eu acordo mais elétrico. Eu acordo, cara, com sangue no olho. Eu acordo naquela, caralho, é isso, hoje vai ter aquele encontro com a galera, hoje eu vou discutir com eles, eu vou trazer um ponto de vista, vou mostrar para eles um pouco do meu mundo, eu acredito tal coisa. Hoje eu estou na vibe de ajudar as pessoas a ver o mercado por um outro prisma, estou na vibe de fazer as pessoas empreenderem, acreditar que o empreendedorismo é uma porta de entrada para um novo mundo. Cara, eu saio daqui 10 horas, eu não consigo dormir. Até meia-noite, 1h da manhã, eu estou acordado. Destruído, descansado, mas acordado. Por quê? Porque eu estou elétrico. Eu estou no tesão. Mas eu identifiquei isso lá atrás. Meu propósito de vida, quando eu parei para pensar, estava muito alinhado com o que eu faço profissionalmente. Mas eu, um tempo atrás, trabalhando com educação física, já fui muito bem sucedido. Eu já tive um salário bacaníssima em educação física, trabalhando com isso, que me permitia ter uma liberdade financeira que eu não tenho hoje, por exemplo.
Eu viajava para fora do país 3 vezes por ano. Eu tinha tudo. Dinheiro não era infinito, mas não era um problema para mim. Era uma coisa que eu não me preocupava. No final do mês eu não fazia conta. Tá? Mas foi a época, profissionalmente falando, que eu fiquei mais frustrado. Por quê? Porque o propósito daquele momento profissional que eu estava, não vou dizer o que era, mas o propósito daquele momento estava totalmente desalinhado do meu propósito enquanto pessoa. E aí a gente vai falar rapidinho sobre valores pessoais, né? Os meus valores enquanto pessoa, que constroem o meu propósito de vida, ficaram muito desalinhados com esse momento profissional que eu vivia. E eu estava trabalhando por dinheiro. E era uma sensação de frustração absurda, de chegar num ponto de uma pré-depressão. Eu tive uma doença autoimune chamada alopécia, que cai tufo de cabelo. Caiu um tufo de cabelo na minha cabeça, parecia pegar uma tampinha de garrafa assim, ou algo quente, redondinho assim, queimaram minha cabeça assim, não tinha cabelo, de um dia para a noite. Eu dormi com cabelo, acordei sem cabelo. Na minha barba, até hoje, deve ter uma falhazinha aqui, ó, mas essa falha, ela vinha até aqui embaixo, assim, era um estresse absurdo. Eu comia muito, eu treinava e eu só perdia peso, fui definhando. E eu não conseguia identificar o que era o problema. Eu não tinha motivo, porque eu estava bem posicionado no trabalho, eu tinha um cargo de respeito, só que os meus valores eram altamente feridos, o meu propósito de vida não estava alinhado com aquilo. Eu falei, não dá. E aí eu comecei a pesquisar compulsivamente por que isso estava acontecendo. E eu comecei a ver que, principalmente quando você é um profissional liberal, o seu propósito de vida ele precisa estar muito alinhado com o seu propósito profissional, porque você praticamente não consegue separar as coisas. E aí, nesse momento que criou o desalinho, meu resultado no longo prazo foi um fracasso. Eu ganhava dinheiro, mas eu era um fracasso. Eu não me sentia um profissional que fazia diferença. Meu propósito de vida estava totalmente desalinhado com aquilo. Eu não conseguia produzir o que eu sei que eu produzo hoje, que eu produzo hoje. Eu não tinha certeza. Eu acordava para ir para o martírio. Caraca, mais um dia que eu tenho que ir para lá. Sábado era o dia mais pica da minha vida, porque era o dia que eu passava 12 horas resolvendo merda nesse momento que eu vivia. Era um caos. O domingo eu estava, parecia que eu tinha sido atropelado por um trem. Segunda-feira era meu dia de folga, era um martírio, porque era segunda-feira. Segunda-feira eu não tinha nada, né? Eu não conseguia trocar energia com pessoas, que estava todo mundo trabalhando. Então, assim, foi o pior momento da minha vida. E se eu fosse olhar friamente como profissional, talvez tivesse sido o meu melhor momento da vida. Meu ápice na carreira profissional, fazendo grana, era um cargo grande, eu tinha um impacto na vida de muitas pessoas, mas é um impacto desalinhado com os meus propósitos. E aí eu comecei a pesquisar isso. Cara, como assim, como assim? Quem é que pesquisa isso? E aí, de novo, a percepção de sucesso ou fracasso é relativa, é uma série de resultados das escolhas que você faz, das atitudes que você tem, de como você vive. E aí o que eu percebi? O que eu percebi através de estudo? Muitas pessoas se colocam numa posição de eu tenho que fazer isso porque ela não conseguiu identificar qual é o propósito dela e ela se desalinhou em algum momento nesse caminho e ela hoje está numa posição que ela escolheu, ganhando talvez mal, extremamente frustrado, mas se colocando numa posição de eu tenho família para sustentar, eu tenho que fazer isso. Será que tem? O que é mais importante? Você viver uma vida frustrada ou não? É você criar um movimento, entender onde você pode fazer a diferença e se preparar para aquilo, ou aceitar o que está vindo e fazer da forma que der, porque é aquilo mesmo. Né? O que você vive hoje, se você está, de alguma forma, frustrado ou com tesão do caralho em fazer, o que você vive hoje é um reflexo do que você planejou e executou alguns anos atrás. Pode ter certeza disso. E se isso hoje te deixa tranquilo, ótimo. Se isso hoje te deixa com uma pulga atrás da orelha, ótimo também. Significa que você percebeu
e você agora ganhou o direito de escolha. O Felipe está falando o quê? Para eu abandonar meu emprego que eu odeio, mas é o que me sustenta, para fazer o que eu amo? Talvez não nesse momento, mas sim uma coisa que você precisa considerar. Precisa considerar pelo seu bem, pelo bem daquelas pessoas que você ama que estão ao seu redor. Mas por que isso é maluquice? Não, porque simplesmente lá na frente a conta vai fechar positiva se você fizer esse movimento. Quem está dizendo isso? O mercado. As pessoas que já fizeram isso. Quem não fez, está provado. Que ela chega lá na frente e não valeu a pena. Criou uma vida de frustração, arrastando corrente e levando todo mundo que está no entorno dela assim. Qual é o teu propósito como pessoa? É uma pergunta que você precisa se fazer. E ela parece ser tão fácil de responder, e eu já vou afirmando para vocês, é extremamente difícil responder essa pergunta. Depois que você responde essa pergunta, você passa para a segunda pergunta. Tá, e como profissional, qual é o meu propósito? Se eu for olhar para a definição que está na tela, qual o motivo que fez você escolher a educação física? Não foi uma coisa obrigatória. Ninguém impôs isso para você. Você não pode dizer, eu tenho que fazer isso. Estou no 8º período, agora eu tenho que terminar. Não tem nada. Não tem, não. Hoje à tarde, a gente estava na aula e um dos alunos, ele é gari, e conversando esse mesmo tema com ele faz já estágio numa academia, ele trabalha como gari. Ele falou, Felipe, meu tesão é aconselhar pessoas. E ele me falou aquilo, eu falei, tá, beleza, a gente continua a aula e tal. Dava para ver que, eu falei, cara, quando você conversa com pessoas e você ajuda elas de alguma forma, qual é a sensação que você tem? E, cara, eu fico nas nuvens. Olha isso, eu falei, quanto você sente isso por dia? Ele, quase nunca, porque eu não trabalho com isso, não falo. Eu falei, o que você está esperando para fazer psicologia? Para fazer, sei lá, uma formação em alguma coisa que você possa ajudar pessoas dessa forma? E aí ficou um silêncio esquisito. Falou, eu estou no último período. Eu falei, e o que te impede de trancar no último mês do último período? Ah, não é inteligente, tudo bem. Tá? Você pode, já estou aqui para terminar. Mas você entende que o teu propósito está em outro, o propósito dele, né? Eu falei isso para ele. Você entende que o teu propósito parece estar em outro lugar? O que te faz acordar com esse tesão, você não está tendo, você não se possibilita. Você está indo para um outro caminho. E aí? Quando que você vai tomar essa decisão? Porque é isso que pessoas de sucesso lá na frente, né? Sucesso lá no longo prazo, fizeram. São essas escolhas que vão gerar várias renúncias que empresas, marcas, profissionais de sucesso fazem todos os dias. Quando uma pessoa tem um puta sucesso, pode olhar, né, um sucesso digno, um sucesso com propósito, né? Pode olhar o quanto ela renunciou para chegar ali, o quanto ela se dedicou naquele propósito para chegar até ali. E não é um martírio. E não é eu tive que, nunca é. Por quê? Porque quando ela identifica o propósito dela, é praticamente vocação. Ela vai fazer aquilo com tanto tesão, que é o que eu estou fazendo aqui, que graças a Deus, são 8 da noite, eu ainda tenho 2 horas pela frente, eu estou eletrizado aqui. Talvez a minha frequência cardíaca esteja até alta. A minha frequência cardíaca é muito baixa. Por quê? Porque eu estou elétrico. Estou num nível de energia altíssimo, porque eu faço exatamente, eu estou fazendo exatamente aquilo que eu vivo por isso. E a minha está tranquila, estou 85, mas ela está 20 acima do normal. Minha frequência de repouso é 60, dormindo é 40, 30 e pouco. Mas eu estou energizado. E aí eu preciso sentir essa sensação. E a minha sensação, esse sentimento de fiz diferença, estou vivo, me energiza, é extremamente alinhado com o meu propósito, né, isso profissionalmente falando, é extremamente alinhado com o meu propósito, Felipe. Você deu sorte, Felipe? Não. Eu não dei sorte. Eu trabalhei para isso. Eu esmiucei isso. Eu respondi essa pergunta. E foi fácil responder essa pergunta? Não. Levou anos. Lembra quando eu falei na minha fase ruim?
que eu ganhava dinheiro, essa fase durou 3 anos e meio, gente. 3 anos e meio. Diariamente eu me perguntando, é isso mesmo? Cara, eu ganhava um dinheiro expressivo, assim, que com a educação física não é comum. E eu tinha tudo para estar feliz. Mas eu não estava alinhado com o meu propósito. Então, primeira pergunta que vocês vão responder. Mas por que essa viagem toda, Felipe? Porque isso tem a ver com a construção de um plano de negócio. Vocês vão, falando um pouquinho do projeto, mas não é para se preocupar com o projeto, vocês vão criar um plano de negócio. O plano de negócio pode ser para uma empresa. Vou criar uma empresa de garrafinha, tá? Que vende garrafinha. Então, o plano de negócio serve para isso. O nome está dizendo, é um planejamento. Não, eu quero criar um produto, um fone sem fio, tá bom. Não, eu quero trabalhar com a minha marca, Professor Felipe. Tudo bem. Não é nada a ver. Eu quero criar uma marca de cupcake de beterraba com cobertura de fígado de bacalhau. Beleza, pode ser. Tudo isso está liberado para vocês. O que eu quero é que vocês entendam o conceito de como que se planeja para começar a tocar um projeto de sucesso. Sucesso, lembra que ele é relativo. Sucesso é alinhado com o seu propósito, com os seus valores, o motivo da sua existência. A base desse planejamento é identificar propósito, missão, visão e valores. É a base. Se isso está alinhado, é muito provável que o teu plano vá todo alinhado. Vamos fazer uma analogia com um prédio. Construir um prédio, se você faz uma base mal feita e começa a subir, chega uma hora que aquela base não suporta e o prédio inteiro entorta. Aquela sensação de trabalhar trocando dinheiro só por conta do dinheiro é um prédio inclinado, é um prédio torto. Não vale a pena. Não vale a pena. Trabalhar no que você ama, sem dinheiro para você sustentar o que você tem que sustentar, viver o que você poderia viver, uma viagem do caralho, comprar a roupa que você quer, o telefone que você quer, o carro que você quer, morar onde você quiser, também não é uma coisa saudável. É preciso unir as duas coisas. Mas esse resultado financeiro, quem pesquisa isso mostra, ele é uma consequência de um trabalho focado, dedicado em cima do teu propósito. Porque quem trabalha com propósito está ali no chat, trabalha com tesão. Quem está com tesão faz a parada bem feita. Não é burocrático. Simples assim. Se você se sente ruim fazendo alguma coisa, pare e pensa. Caralho, eu tenho tesão em fazer isso aqui? Isso me deixa quase que obstinado, compulsivo em fazer isso? Em aprender cada vez mais para fazer cada vez melhor? Se sim, e você se sente frustrado com o que você está fazendo, tem alguma coisa muito errada. Para e chama a ajuda de um profissional. Agora, se você está fazendo algo que analisa, está arriscado eu apostar que você não está fazendo algo que você tem um puta tesão de fazer. Justificando você escrever o teu propósito enquanto pessoa, é isso. É a base, é a fundação. E eu retorno a pergunta. O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão vivos? Para que você está aqui? Isso respondido, você vai começar a responder. Beleza, por que eu entrei em educação física? Alguém colocou uma arma na tua cabeça e falou, se matricula? E se você se matriculou em educação física, por que uma faculdade privada? Outra, por que esta faculdade privada? E por que você passou por 3 anos e meio e chegou até aqui? Qual o propósito por trás disso? O que te motivou? Espero que não tenha ninguém frustrado aqui, porque eu já estive frustrado na minha vida, algumas vezes. E não é bom essa sensação. Meu tesão é de trazer isso para vocês, é para que ninguém se frustre com o que está fazendo da vida.
Felipe, eu estou ganhando uma aula de R$8, R$10, eu estou puto. Vamos analisar essa situação, cara. O que está te frustrando aí? É o valor? É o dinheiro? É o que você faz? É como você está fazendo? E por que você chegou nessa situação? O que aconteceu? Eu vou pedir permissão para vocês. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? O professor Felipe não fumou nada, não bebeu nada, ele está na água o dia todo. Estou tranquilão aqui. Isso não é viagem, não. Isso é método. Isso vai fazer sentido para a maioria de vocês. Tranquilo aí? Beleza. Tranquilo. Estão dormindo? Estão viajando na maionese ou tá de boa? De boa. Tá maneiro, tá de boa. Vamos lá. Vocês vão entrar aqui, né? Estou com a tela compartilhada. Se vocês entrarem aqui na equipe, de novo, saindo aqui do slide, vocês vão ver um vídeo chamado Comece pelo Porquê. Beleza? Só clicar aqui que ele abre. Eu não vou compartilhar porque vai dar aqueles bugs todos, vai ficar lento, enfim. Clica aqui e assista esse vídeo. Felipe, não dá. Clica aqui então no chat. Eu coloquei o vídeo aqui no chat. Se você rolar o chat um pouquinho para cima, você vai ver lá o vídeo chamado Comece pelo Porquê. Né? Só clicar ali que vai rodar. Felipe, nenhum nem outro. Então alguém, por favor, copie e cola o link no grupo da turma de vocês para ajudar o amiguinho. Esse vídeo ele tem 18 minutos. Tá? Vamos arredondar para 20, então são 19h58. A gente assiste ele e 20h20, 8h20 a gente volta aqui para discutir esse vídeo. Combinado? Alguém, por favor, joga no grupo aí, porque eu não tô conseguindo acessar o chat. Só copiar aqui, ó, clicar em cima do vídeo, copiar e colar lá no chat. Beleza, galera? Eu vou copiar aqui, quer dizer, não adianta eu jogar no chat que tem que ser no grupo de vocês. Então, 8h20 a gente volta aqui. Ó. Vai lá, cai dentro.
E aí, pessoal, boa noite. 8h20. Tudo tranquilo aí? Beleza. Vamos lá? E aí, o que vocês acharam do vídeo? Quais foram os pontos? O que chamou a atenção de vocês no conceito do Golden Circle, que é, ele cria lá o círculo dourado e fala da forma como as pessoas transbordam a comunicação delas. Alguém já conhecia esse conceito? Alguém já conhecia esse cara? É bastante interessante, professor. Mas o conceito eu nunca tinha visto, não. O que você achou do vídeo? Eu particularmente gostei. Algumas coisas meio que me soaram familiar, porque eu acompanho muito um programa do History, o Sócio, que é o Marcos Lema, né? E ele bate muito nesse martelo, que tem que trazer alguma coisa da sua vida, alguma coisa que te inspira para você vender aquele produto, alguma coisa que traga felicidade para você e para sua família, para poder passar para outras pessoas. E isso eu reconheci bastante na fala dele. Bacana. Quem mais quer comentar alguma coisa? Também achei muito interessante quando ele quer nos trazer ali quer retratar a situação do engajamento do público com aquilo que você quer mostrar, no caso ali, com o centro do círculo, né? Quer mostrar a sua verdade, o que você tem ali, enganjar com o que o público necessita, no caso. Show! O centro do círculo é o porquê. É o porquê que você faz as coisas, né? Por que você está aqui? Por que você se matriculou? Por que você vai ser um profissional? Né? Na verdade, o centro do círculo é o porquê. E aí ele fala, ele bate muito na tecla. As pessoas não compram o que você faz, mas por que você faz. Quem mais quer comentar alguma coisa? Beleza. Uma coisa que me chama muito a atenção, e é por isso que eu escolhi passar esse vídeo para vocês, a gente está trocando essa ideia, é quando ele fala que você tem. A comunicação ela precisa ser de dentro para fora naquele círculo, né? As pessoas se envolvem com o seu porquê, depois no seu como, depois o quê, né? E aí ele fala sobre o córtex pré-frontal e o sistema límbico, onde o córtex pré-frontal ele está muito relacionado com a parte lógica, racional do indivíduo. E o sistema límbico é mais a parte emocional. Então, se eu preciso comprar uma caneta, eu tenho necessidade de comprar uma caneta. Por quê? Por que eu preciso comprar uma caneta? O córtex pré-frontal, você vai ter aula, você precisa anotar, por aí vai. O sistema límbico vai dizer para você qual caneta comprar. E aí você vai ver lá a tua percepção de valor. Isso vai estar baseado com o teu entendimento, com as tuas coisas que você acredita, com a sua percepção. E talvez com algo que você olha assim, mas eu gosto mais dessa, não sabe nem por que você gosta mais dessa, né? E aí vem muitos outros estudos de mercado, de design, de linguagem, de um monte de coisa. Mas quando você comunica para as pessoas o seu porquê, você, em teoria, está comunicando no sistema límbico e não no córtex pré-frontal. Tá? Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. Só um segundinho, galera, peraí.
Foi mal, galera. Tive que só mexer na janela aqui. Então, o que me chama muita atenção? Quando ele começa a comentar que no método dele ele faz uma engenharia reversa e vê, em definitivo, essas empresas de sucesso, normalmente elas se comunicam com o público no sistema límbico, no córtex pré-frontal. Isso não é uma coisa romântica e achismo. Isso é método, isso é técnica, isso é forma de persuasão, mas ela só acontece quando ela é verdadeira. Uma mentira dura, até dura, mas não se sustenta, né? Quando você entende que aquela marca ela tenta enganar o público, aquele profissional, ele é um profissional de caráter duvidoso, ele até faz o famoso sucesso, mas pode parar para pensar, é o curto prazo. No longo prazo, a coisa acontece, as pessoas descobrem. E é por isso que esses ditados populares, eles são tão aplicáveis, né? Existem vários, né? Aqui se faz, aqui se paga, mentira tem perna curta. Por quê? Isso é uma constatação popular do que, no longo prazo, a conta não fecha. Quando que ela fecha? Quando ela é verdadeira, quando ela é significativa, quando ela tem um propósito. Por isso falar disso tudo, né? E aí quando você vê o Simon, essa palestra dele, não sei se vocês perceberam a quantidade de visualização que ela tem, né? Mais de 13 milhões de visualizações. Esse cara é um best-seller. O livro dele, Comece pelo Porquê, é fantástico, né? Eu já li esse livro, é muito bom. E ele fala exatamente isso. Por que uma marca é mais famosa que a outra? Por que um produto faz sucesso e o outro não? Normalmente é quando a comunicação dele está alinhada com o propósito dele, com o porquê dele. E isso atinge as pessoas de forma fenomenal, que a gente às vezes nem se dá conta de como que isso acontece. Tá? Então, quando o Felipe pede lá, eu vou colocar no chat a tarefa que é escrever o seu porquê enquanto pessoa, é porque o profissional liberal, no seu caso, né, você, tem um porquê que provavelmente precisa estar, né, no nosso sentido aqui, alinhado com o seu profissional. Então, eu vou colocar aqui no chat agora as tarefas. Isso vai começar a fazer sentido na construção do nosso projeto, que ainda não estamos falando dele, porque não é o momento, tem tempo ainda para a gente pensar nisso, e vai ter um momento específico para falar dele, tá? Só clicar aqui no chat. Beleza. Essas 4 tarefas que eu estou colocando aí, documentar o seu porquê como pessoa, seu propósito. É aquela pergunta de $1 milhão. O que você está fazendo nesse mundo aqui? O que te faz ter o tal do tesão que a gente já falou aí? Né? O que te faz acordar todos os dias com aquele sangue no olho, com aquela vontade elétrica de fazer cada vez melhor e ajudar ou resolver, seja lá qual é o verbo que você quiser colocar aí, né? A sociedade, você mesmo, as pessoas. Mas aqui eu quero ouvir de você. O que faz você, o teu propósito, você, né? Pessoa, acordar todo dia motivado ou sentir que aquilo te realiza. Isso. Oi. Marco Barros, tudo bem? Tudo bem. Tá querendo falar alguma coisa? Não, desculpa, que minha internet tá caindo aqui, aí tô saindo toda hora. Ah, não, tô tranquilo. Qualquer coisa, porque você abriu o microfone, achei que você quisesse comentar. Não tem problema não. Então, feito isso, documente o seu... E aí, o que é documentar? Coloca isso num local que você registre isso. Pode ser num caderno, pode ser num bloco de nota do seu telefone, pode ser num arquivo de Word. Cara, isso tem que estar registrado, documentado. Por quê? Porque você vai usar isso lá na frente. E qual é a pemba que eu pego das pessoas aqui, que o resultado dela não é o resultado que ela gostaria no final do núcleo? Ela não faz nos momentos que deveria fazer. Chega no último momento, quer fazer tudo de uma vez só, se enrola todo, e aí, consequência, fracasso ou sucesso são resultado das suas ações. Então,
Sua missão hoje ou até nosso próximo encontro, no máximo, é documentar o seu porquê como pessoa. Feito isso, documentar o seu porquê em relação à educação física, ou seja, por que você escolheu a educação física? Hoje você não é um profissional formado. Hoje você está se formando. Então ainda você não é um profissional, né? Se está atuando como, não me diz respeito, mas você se matriculou nesse curso por algum motivo. Você precisa encontrar esse motivo, tá? E é um motivo que te deixa energizado, é um motivo que te deixa preocupado. Depois, você vai olhar para trás, ao longo do teu projeto todo aí, de 3 anos e meio, e aí, como não tem matéria, né, a liga é área de conhecimento, enfim, você vai listar quais foram as áreas de conhecimento que você já passou e que você mais se identificou. Cara, me identifiquei com, sei lá, treinamento aquático, me identifiquei com, sei lá, folclore, avaliação, não sei. Você vai colocar numa ordem do que você mais se identificou até a ordem do que você menos se identificou. Esse é o passo 3. E o passo 4 é, dentro dessa lista, você vai elencar qual área dessa você julga que mandou melhor. O que é mandar melhor, Felipe? Eu não sei, você vai me dizer. Eu acho que isso aqui foi o que eu mandei melhor. Pode estar relacionado com nota? Pode, você que vai me dizer. Pode estar relacionado, não relacionado com nota, mas relacionado com, por exemplo, cara, eu não tirei as melhores notas, mas, cara, isso aqui fez eu abrir meu olho, fez eu curtir muito, mesmo que minha nota não represente isso, enfim, tá? Ou, eu me identifiquei muito com isso aqui, que eu mandei muito bem, porque, sei lá, eu me identifiquei muito com o professor, sei lá, você vai dizer para mim. São 4 coisas. Por que como pessoa? Por que como escolher a educação física? A lista eu vou ter matérias ou áreas de conhecimento que você mais se identificou e uma lista de que você julga que mais você mandou bem. Aqui eu tirei onda, aqui no final da lista, putz, aqui passa batido. E eu vou revisitar esse exercício na aula que vem também. Beleza. Felipe, você falou lá na frente, lá no início, sobre escolhas, né? As empresas que escolhem viver por um propósito, elas acabam renunciando a outras coisas, enfim. Viver do propósito não necessariamente é o caminho que parece ser mais fácil. Às vezes às vezes não é. São escolhas. E o que essas escolhas significam? Significa exatamente isso, que você tem escolha. Você escolhe o que fazer da sua vida. Você escolhe como viver a sua vida. Não escolho não. Tem coisa que eu não posso escolher, eu tenho que fazer. Não. Eu te provo que, por alguns motivos, que você escolhe fazer aquilo. Mas se eu tiver uma doença? Você pode não escolher a doença, mas você escolhe como você reage à doença. Como você lida com a doença. Mas eu estou num casamento, eu não vou me separar porque eu tenho filho. Você escolhe como você vai levar esse casamento. Separado, como você vai levar essa família. Junto, separado, você escolhe. Mas o meu filho, seu filho vai entender que se na tua verdade você precisou separar, e você, para que isso, essa é a forma que vai te fazer você entender que naquele momento agora você precisa disso, tá? É aquilo que vai te fazer feliz, você vai separar e acabou. Você não pode viver pelo propósito errado, porque isso vai te frustrar lá na frente. Você pode, mas você não deveria, porque isso vai criar uma frustração que normalmente é identificada como o tal do fracasso. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque agora, daqui a pouquinho eu vou passar um vídeo que mostra o seguinte: existem formas também, métodos de como eu vou escolher viver a minha vida, como eu vou escolher como eu realmente vou escolher como levar as coisas, como fazer as coisas e que tipo de consequência isso tem, de que forma isso me afeta, de que forma isso afeta as pessoas ao meu redor, de que forma isso me afeta enquanto pessoa e enquanto profissional, e de que forma isso vai afetar os meus resultados como pessoa ou como profissional. Felipe, você está falando isso porque você vive no mundo do Mágico de Oz, tudo é maravilhoso. Todo mundo tem suas batalhas, pessoal.
todo mundo tem as suas lutas, todo mundo tem seus problemas, né? A gente escolhe como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai viver isso. Só uma passagem bem específica sobre pandemia. Na pandemia, o meu faturamento, empresa aqui, ele caiu 70% em março do ano passado, um ano atrás. Como assim? Significa que o meu propósito, significa que os clientes que eu estava atendendo no momento, quando veio a pandemia, eles entenderam que eles precisavam cortar o marketing. No momento em que eles entenderam que a loja deles tinha que fechar, eles resolveram cortar todo o investimento que eles tinham em marketing. No meu ponto de vista, eles deveriam fazer o contrário. Nesse momento, as empresas diferenciadas, as marcas diferenciadas do mercado, elas aumentaram a sua proximidade com o cliente, mesmo que elas não estivessem vendendo. Foi a hora delas mostrarem empatia, foi a hora delas mostrarem que estão preocupadas, foi a hora delas estarem presentes. E mesmo tentando explicar isso para esses clientes, lógico, eu tive que ter empatia e entender que eles estavam cancelando o contrato, não cobrei multa, não fui, não me fiz, não fiz valer o que o contrato dizia, enfim, eu fui empático no momento de entender, tá, eu te entendo, eu vou aceitar, mas deixa eu te explicar. E eu tentava explicar isso para eles. Olha, gente, a sua marca existe para resolver um problema. E nesse momento você está negando ajuda às pessoas, mesmo que você não venda. As pessoas não precisam te encontrar só quando você está oferecendo venda. É hora de você oferecer um ombro amigo, seja lá como for. É hora de você continuar aparecendo para elas. É hora de você mostrar que você está aqui. E eles não entenderam. Eu teria dois caminhos aí. Começar a reclamar, ficar puto dentro das calças, né? Ficar preocupado, estressado, né? 70% menos de faturamento. Como é que eu mantenho escritório, funcionário, impostos, plataformas, serviços, né? Todo o meu serviço aqui é automatizado, eu pago plataformas, enfim. Ou eu podia começar a analisar a consequência disso. Por que o meu cliente hoje não entende, né? O meu cliente na época não entendia o propósito de um marketing, o propósito de você se manter em comunicação com o seu cliente, lá no sentido de sistema límbico, por exemplo. E ele estava muito racional, ele estava muito comercial, ele estava muito frio. Porque, de alguma forma, eu mudei o meu propósito, né? De alguma forma, eu me conectei num propósito diferente do que eu julgo que eu deveria. O propósito da minha empresa, eu vou falar, é um exemplo de mercado, sempre foi trazer para a consciência das pessoas, das marcas, das empresas que contratam a gente, a importância de um marketing de conteúdo, a importância de um marketing de propósito bem feito, né? De significado. Só que, com o passar do tempo, né, vão aparecendo pessoas, marcas, clientes, que a gente acabava se conectando porque o projeto era desafiador para a gente, ia pagar bem, né? E a gente não prestou atenção no propósito. A gente começou a atender cliente que, de fato, só queria o dinheiro do cliente dele. Ele não estava preocupado se o cliente dele estava sendo bem atendido, estava sendo cuidado, qual carinho que ele estava lidando com isso. Ele estava vendo o cliente dele como um número, como um dinheiro entrando. Isso fere o meu propósito gravemente. Temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pessoas. Essas 15 pessoas aqui, para mim, são pessoas com necessidades diferentes, ansiedades diferentes. Eu preciso me atentar, enquanto marca profissional que está entregando um serviço, eu preciso me atentar a isso. Eu preciso trabalhar essa empatia. Isso é a minha forma de... Porque isso é o meu propósito. E quando lá no início da pandemia, essa marca me abandonou, ele não estava me abandonando. Ele estava sendo fiel aos propósitos dele. E o propósito dele estava desalinhado com o meu. Nesse momento, que foi uma porrada, né? 70% menos de faturamento implicava um monte de coisa.
na minha vida profissional e pessoal, eu tomei a decisão de, eu com a minha sócia, que é a minha esposa, parar e analisar o que aconteceu. Que momento a gente causou aquilo? E aí a gente entendeu que foi no momento que a gente parou de comunicar o nosso propósito. A gente ficou tão preso na parte comercial da empresa que a gente parou de comunicar o nosso propósito. E ali a gente tomou uma decisão. A gente pode tentar uma ação desesperada para ter dinheiro, ou a gente pode hoje assumir de volta o nosso propósito lá do início, que fez com que a gente abrisse a empresa, que fez com que a gente juntasse a nossa energia, a nossa força, que fez com que trouxe os nossos primeiros clientes que estão com a gente até hoje, né? A gente teve que tomar essa decisão, e a gente optou por vamos viver do nosso propósito, vamos viver a nossa verdade. E na mesma semana que os clientes abandonaram, a gente começou a comunicar verdadeiramente o nosso propósito. Em menos de um mês, a gente praticamente repôs o faturamento. De outra forma, com um serviço completamente diferente. A gente saiu de assessoria de marketing digital para mentoria de negócios digitais. Foi uma mudança bem brusca na forma que a gente ofertava o serviço. Mas isso estava de encontro com o nosso propósito desde sempre. Tá? Sorte, religiosidade, Deus olhou para a gente e falou, toma de volta isso aqui. Eu não sei dizer o que é, mas eu sei que a gente alinhou a energia do nosso propósito e começou a colocar isso para fora. Se isso bateu no sistema límbico das pessoas que viram nosso comunicado, nossa forma de falar, não posso precisar, mas eu posso, baseado em pesquisa, baseado em dados que a gente vê do mercado, eu tenho plena convicção, não vou dizer certeza, de que o nosso método funcionou. E que método é esse? Eu inventei alguma coisa? Não, cara, eu comecei a pegar o que funcionava para as grandes empresas e comecei a aplicar. Começamos a voltar para o que a gente era, quando a gente começou. E é falar do nosso porquê, falar do nosso propósito, se aliar, fazer um alinhamento de propósito com pessoas e marcas que estejam da mesma forma, porque a gente entendia que no longo prazo o sucesso dependia disso. Tá? Então a gente parou e sentou e escreveu essas 4 coisas aqui de novo também, que eu estou pedindo para vocês escreverem enquanto pessoa e estudante de educação física. A gente fez isso na empresa. A gente documenta, vamos lá, qual é o nosso propósito enquanto pessoa? E enquanto pessoas que se juntaram para abrir uma marca. Tá? E qual é o propósito da nossa marca? Tá? E o que a gente mais se identifica? Olhamos para os clientes, quais clientes a gente mais se identifica? Quais que a gente não se identifica? O que a gente fez para os clientes que a gente mandou muito bem? A gente, em cima disso, começou a comunicar. Batata. Funcionou. Achismo, empirismo, coisas empíricas? Não, método. Identificação de método. Está fazendo sentido para vocês, pessoal? Inclusive a atividade que vocês vão fazer aí, essas 4 coisas que vocês vão já fazer para a próxima aula? E aí? Sim, professor. Tá ok. Sim, tá direitinho. Essa troca é muito ruim, tá, gente? O que é muito ruim? Se a gente tivesse uma sala de aula, essa discussão ia estar num outro nível, eu garanto a vocês. Tá? Mas a gente está fazendo, né, como dá. Então, assim, eu entendo que às vezes a gente não consegue trocar, mas é só essa troca de vocês é importante. Se você, Felipe, está viajando, me explica isso, eu não estou entendendo. Isso precisa acontecer para vocês, isso aqui é para vocês. Esse processo é sobre vocês, não sobre quem está desse lado aqui. Aqui é uma mitocôndria. O que é mitocôndria? É um catalisador da parada. Mas é sobre vocês. Isso é a base da coisa. Né? Quando a base está bem feita, a coisa vai andar. Bem feita, a coisa vai ficar sólida. Quando a base está oscilante, quanto mais coisa você botar em cima, pior vai ser. Então, esse exercício é base. Eu vou pedir agora, vocês entenderam então a atividade, tá? Entendo que vocês entenderam a atividade. Agora eu vou passar um outro vídeo, tá?
Esse vídeo é do Jerônimo. Esse cara eu considero um dos meus mentores. Eu tive aí de novo, não sei se foi sorte ou energia bem alinhada e de ter uma mentoria com ele de 1 hora. Para mim foi gratuito, foi um sorteio que eu nem sabia que eu estava participando. Só para vocês terem ideia, a mentoria com ele, a hora dele custa em torno de R$ 60.000 e tem fila de espera. Né? É um profissional que já deu resultado para muitas pessoas, muitas empresas, muitas marcas. Tá? É um cara que está nesse caminho aí há pouco tempo, 6 anos. Né? Mas ele conta um pouco disso nesse vídeo e ele mostra um pouco de método, como fazer para você de fato começar a enxergar de outra maneira, talvez o mundo que você está vivendo hoje. Por isso que eu falo, no meu mundo, isso faz sentido, isso não faz sentido, é baseado em um monte de coisa, mas tem um método, tá? Então, dá uma olhada nesse vídeo, é o segundo vídeo que eu copiei aqui, que eu colei aqui no chat. Eu vou colar de novo aqui o link dele, tá? Para vocês novamente assistirem. Esse é um pouquinho mais curto, tem 15 minutos, então são 8h48, 9h05 a gente volta, tá? 9h05 a gente volta. Assiste aí e me fala, beleza? Valeu!
E aí, pessoal, voltando por aqui, provavelmente já terminaram o vídeo. O que vocês acharam desse vídeo? Muito bom, professor. Se refere mais à questão do ser humano, né? A visão do ser humano que ele tem das coisas e ele possa refletir o que ele reflete no seu pensamento, né, nas coisas. Bacana. O que mais chamou a atenção de vocês no vídeo? Pô, gostei, professor. Mostrou que que a gente pensa, né, é o que a gente quer. Se a gente pensar que o mundo é maravilhoso, ele vai ser maravilhoso. Se a gente tiver uma vida maravilhosa, mas pensar que é uma merda, vai ser uma merda. Mas, infelizmente, as pessoas pensam dessa forma. Mesmo tendo uma vida boa, um trabalho bom, nunca está contente. Lá no trabalho a gente vê dessa forma. Mesmo tendo uma licença, 2 na semana, ficando em casa, a pessoa, o dia que está a bordo, o dia que está no trabalho, está reclamando, está falando, pô, estava melhor no outro comando, estava melhor com outra situação. É isso. Aí quando realmente está ruim, aí a pessoa vê que estava bom anteriormente. Quando tem aquele baque de realidade, vê, nossa, estava muito bom no passado. Agora realmente que eu estou enfrentando algo diferente na minha vida. Eu achei muito interessante, muito gratificante o vídeo. Até para refletir, né, um pouco do nosso dia a dia, do que ele falou lá da mulher traída, do que ele falou do pensamento, quando chega em casa, você chega achando que vai achar uma coisa, vai ver a mulher de uma forma, ou vai ver o marido de uma forma. Então você tem que chegar com a cabeça pronto para qualquer situação, pronto para você viver a sua realidade, não ficar criando histórias na sua cabeça, assim, viver o momento. Achei muito interessante. Bacana. Na realidade, o ser humano nunca está satisfeito, né? Depende, né? Depende da forma como o ser humano lida com as coisas, né? E aí a grande parada hoje que a gente está discutindo é exatamente isso. O que te motiva? Se eu entendo o que me motiva, se eu entendo qual é o meu propósito, eu também entendo o contrário. O que me desmotiva? O que me tira do propósito? E a grande parada é, que escolha você vai tomar? Por isso que a gente está falando aqui, depende, né? Quando ele fala, eu escolho a forma como eu vejo a vida, beleza, se você nunca ouviu essa palestra aqui, tudo bem, você não tinha esse conhecimento, mas agora você viu. Agora você já viu. Não tem como mais desver isso aqui. Agora é contigo. Você pode estar satisfeito baseado no teu propósito. Se você está fazendo coisas que não estão alinhadas com o teu propósito, improvável que você fique satisfeito. Tá? Improvável. Mas mesmo assim você pode fazer esse exercício. Uma coisa que me identifica, que me chama a atenção nesse vídeo, é como esse sistema ele se retroalimenta. Isso não é só uma coisa de pensamento positivo, mentalidade. Não, isso é fisiologia. Que quando eu retroalimento isso, eu estou liberando neurotransmissores que aumentam ou diminuem a minha descarga de dopamina. E minha descarga de dopamina está diretamente ligada com a quantidade de produção que eu faço, com a minha produtividade, com a minha motivação. Isso é fisiológico. Se a gente for trazer isso para uma área que todo mundo aqui é especialista, exercício físico. O sedentário é muito mais difícil para ele fazer exercício físico. Por quê? Porque exercício físico é estresse, cansa. Mas o que acontece no pós-exercício? Sensação de dever cumprido, bem-estar. Isso é fisiológico, isso não é espiritual, isso não é mitológico. Isso é fisiológico. O final do exercício libera descarga de dopamina, neurotransmissores do bem-estar. Isso é fisiológico. E aí, com o passar do tempo, eu vou escolhendo essa situação de todo dia eu vou fazer um pouco, todo dia eu vou fazer um pouco. Chega um momento que eu estou com muito mais dopamina do que antes. E a coisa começa a ficar mais fácil. Mas isso é uma escolha. Tá?
Thiago, tu deu mole aí, ligou a câmera, tô vendo o seu teto, eu vou desligar a tua câmera, beleza? Tô até com medo de você estar pelado aí, irmão. Thiago? Foi. Show de bola. Então, isso é ciência, isso é método, isso não é achismo, né? Então a gente entende. Opa, fala aí, Thiago, beleza? Beleza, Oi. beleza, prof. Tranquilo. Então isso, galera, isso não é uma. Isso é. Quando a gente fala, pô, isso é motivador, isso é inspirador, isso é ciência. Isso é um método. Isso é uma das formas de aumentar, por exemplo, a tua produtividade. Como? Escolhendo como você vai lidar com as coisas. Por exemplo, ele fala do Fernando Fernandes. E na palestra do Fernando Fernandes, ele mesmo fala: a minha vida passou a ter propósito depois que eu tive a lesão e fiquei paraplégico. E ele não escolheu ficar paraplégico, mas ele escolheu como ele ia lidar com essa condição. É motivador, é inspirador, mas isso precisa ser também consciente. Não adianta você se motivar, se inspirar agora e amanhã começar a fazer diferente. Não entender o seu propósito. Desligar aqui e falar assim, pô, quer saber, amanhã eu vou escrever o que o Felipe pediu. Aí amanhã você fala, não estou muito afim não. E quando você vê, você está no final do ciclo, final do núcleo. E nada aconteceu na tua vida. Existem 3 coisas importantes nesse momento. É você ter uma filosofia certa, e a filosofia está relacionada ao conhecimento. Então a gente aqui está aumentando o nosso poder de conhecimento. Isso, de novo, você não tem como desver esse vídeo. Agora você sabe que você pode escolher como você vive a sua vida. Se você vive num mundo onde estudar é difícil, você vai ser uma pessoa que leva a vida. Estudar é difícil, você vai fazer coisas de que estudar é difícil, o teu resultado, você vai ter coisas de que estudar é difícil. Quando você tem coisas de quem pensa que vive num mundo que estudar é difícil e ruim, por exemplo, isso retroalimenta o teu mundo, que você teve esse resultado. Então hoje você tem isso aí. E aí, o que você faz com essa parada? Começa agora, hoje, começa agora. Identificar o teu propósito é conhecimento. Entender esse vídeo como método é conhecimento. Depois do conhecimento, você precisa de um ambiente propício. Se você vive num ambiente onde você, por exemplo, num ambiente que você vive, todo mundo diz e acredita que estudar é supérfluo, que aumentar o teu conhecimento é supérfluo, que fazer isso aí não é para você não, você vai ser dominado pelo seu ambiente. Então, conhecimento, né, filosofia, método. 2, ambiente. E 3, ação. Coloque em prática. Se você não coloca em prática, não adianta. Exemplo do exercício físico. O exercício físico só passa a ficar prazeroso depois de um certo tempo. Depois que você está na rotina dele. Tá? Então, qual é a ação de vocês agora? Né? Não agora, mas pode começar agora. Tá? As 4 coisas que eu coloquei aqui. Esse exercício. Tá? Por quê? Porque esse exercício é a base do planejamento. Se você quiser ir além, esse exercício é a base do teu sucesso. O que é sucesso? O resultado das tuas ações no longo prazo. Eu não defini o que é sucesso? Dinheiro, que tipo de carreira, se é ter família ou não, se é ganhar muito dinheiro ou não. Sucesso é pessoal, mas a gente já sabe que o sucesso está relativo a viver do seu propósito, fazer aquilo que te eletrifica,
Fazer aquilo que você ama. Porque isso, no final das contas, você vai fazer bem. Você ama fazer alguma coisa, você vai fazer bem. E você não vai fazer para ter sucesso. Você vai fazer até ter sucesso. Porque quando você está dentro do seu propósito, você não desiste. É diferente você, vou fazer para ganhar dinheiro, ou fazer até eu ganhar dinheiro. Fazer para ganhar dinheiro. Se no primeiro problema que aparecer, você não ganhar dinheiro, você desiste. Fazer até ganhar dinheiro, você só não desiste como está relacionado ao teu propósito. E aí a conta fecha. Tá fazendo sentido? Sim, professor. Sim, sim. Bastante sentido. Tem até uma frase que eu costumo muito assim, mentalizar, que ela todo mundo conhece, eu acho, sim, eu acredito. É que o que a gente pensa, a gente cria. O que você sente, você atrai. E o que você acredita, torna-se realidade. Então é muito bom mentalizar, fazer disso uma semente e fazer ela florescer. E é algo diário, né? É um dia você vencer, no outro dia você também vencer novamente. Que acontece todo mundo, né? Um dia você vê um vídeo, se motiva, e aquilo que você falou, no dia seguinte, volta a mesmice, volta aquele mesmo efeito, e é buscar sempre no seu interior, essa força-vontade. E para isso a gente tem que se encontrar. Se a pessoa não se encontrar, não encontrar aquilo que te motiva, que te faz acordar todos os dias, aquilo que você ama mesmo, não vai conseguir seguir em frente com qualquer metodologia, qualquer, seja lá, esporte, profissão. Excelente o vídeo, muito bom. Que bom que fez sentido para você. Só complementando a tua frase, tua fala, é porque às vezes só bate lá no sistema límbico. E aí te motivou agora, mas amanhã não sai. Então traz para o córtex pré-frontal. Como? O que eu vou fazer todos os dias, um pouquinho, para fortalecer aquilo que eu acredito? Você falou, quando eu acredito, eu realizo, né? Quando eu acredito, eu atraio, enfim. Então o que eu vou fazer para que cada dia mais eu acredite um pouquinho? Coloca isso num plano de ação. O que eu vou Professor, fazer? Opa, fala. é aí que entra a rotina, né? Também, rotinas vencedoras. Uma marca, uma empresa precisa de rotinas vencedoras. A minha empresa aqui, por exemplo, a gente toda segunda-feira tem uma reunião de planejamento. Toda sexta-feira a gente tem uma reunião de debriefing e de análise. E toda quarta-feira, toda quinta-feira, a gente faz meio que um encontrinho, assim, uma festinha, né? Para fortalecer os hábitos que a gente planejou na segunda-feira e na sexta-feira a gente reavalia. Né? Rotina vencedora. O que a gente vai fazer para manter a motivação alta? Não é simples, não é fácil, não é intuitivo. Eu preciso trazer para o racional. Por exemplo, as meninas aqui, eu vou mostrar isso para vocês ao vivo, para não dizer que eu estou mentindo. Calma aí. As meninas aqui, ó, as duas meninas que trabalham perto comigo, que não sei se vocês vão ver porque a câmera deve estar embaçada. Eu não sei se vai aparecer. Diz aí se está aparecendo, se está embaçado, se está embaçado. Mas enfim, cada uma tem no seu computador uma frase que a gente chama de frase de poder. Tá? Tá O embaçado. que é a frase de poder? Nesse caso, acho que ficou embaçado, mas não tem problema não. A frase de poder delas é: naquele momento de dificuldade, quando a minha motivação não aparece, ela lê aquilo ali para reativar. Por quê? Quando a motivação é de fora para dentro, está tudo bem se é de fora para dentro, tá? Por exemplo, eu amo tecnologia, eu amo celular, computador, eu adoro. Então, isso é uma das coisas que me motiva, tá? Uma das. Por exemplo, ter dinheiro para comprar as coisas que eu gosto de tecnologia. Ponto.
Então, isso me faz também ficar eletrizado. Mas, às vezes, isso não é suficiente. Tá? Às vezes, isso não é tão forte. E aí, quando isso acontece, eu preciso ativar algo de dentro para fora. Porque essa motivação aqui é de fora para dentro. E quando parar de vir motivação de fora para dentro, acabou? Você morre? Você precisa ter de dentro para fora. E a frase de poder delas, cada uma tem na sua tela, foi um treinamento que a gente deu para elas, enfim, tal, mas isso é totalmente delas. Elas escolheram colocar uma frase visualmente para que a gente veja, todo mundo veja da equipe. Elas escolheram deixar isso aqui no computador, na tela. Elas podiam ter colocado isso, por exemplo, no descanso de tela do telefone delas. Poderiam ter colocado isso num caderno de anotação, enfim. O método que elas escolheram foi botar isso aqui à mostra. Então, no momento que fica difícil, ela lê a frase de poder dela. Rotina. Método. Isso libera neurotransmissor, isso relembra o motivo delas, isso aumenta a produtividade e isso vai se retroalimentando. Então, no mundo delas, por exemplo, no mundo da Gabizinha, que está lá, a frase dela é: isso servirá para o seu aprendizado, mesmo que você não entenda agora. Então, no mundo que ela vive, o problema que ela está passando serve para o aprendizado dela, mesmo que isso não faça sentido agora. E da outra Gabi, o que não te desafia não te faz crescer. Então, toda vez que ela tem um desafio, que ela balança, ela para e, de novo, vai naquele gatilho. Então, isso aqui é o que não me desafia, não me faz crescer. Rotina. Método. Forma de, como o Jerônimo mostrou ali, de retroalimentar fisiologicamente o seu cérebro e fazer com que você aumente a produtividade. Porém, isso está alinhado com o propósito das duas. Precisa estar alinhado com o propósito dela. Uma das coisas que eu faço para alimentar o meu propósito é o meu diário de gratidão. Está aqui. É uma ferramenta, cada um tem a sua, tá? Eu tenho algumas coisas que eu faço. Vocês não vão conseguir ver porque a tela embaralha. Cada 3 linhas dessa aqui é um dia do ano, tá? Diariamente eu alimento o meu diário da gratidão. E aí eu vejo, por exemplo, do dia de hoje eu já botei 2 e vou botar a terceira, que não tenha dúvida, que é conseguir viver do meu propósito, que é mostrar o que eu acredito, mostrar a forma como eu vejo o mundo, que ela é também moldada pelas pessoas que eu encontrei na minha vida, mostrar isso para as pessoas. E a partir do momento que você tem o conhecimento, ninguém mais te tira isso. E você não tem mais como desver. Essa é a base de uma empresa, de uma marca, de um profissional de sucesso. Fez sentido, galera? Fez muito sentido, professor. Tamo junto? Meu recado hoje foi esse. Isso é mais uma pílula azul. Depois que você viu, não tem como desver. Se você tiver interesse, segue lá o Jerônimo, que foi o cara do último vídeo, Jerônimo Temel. Eu tive a felicidade, a gratidão, né, de ter um encontro de 1 hora com esse cara. Ele é um dos coaches mais famosos do mundo. Ele conta a história dele ali. Ele era advogado da União, salário de R$25 mil, e ele estava infeliz porque ele não vivia do propósito dele. E ele fez um plano para abandonar tudo e viver do que ilumina ele, do que eletrifica ele. E o propósito de vida dele é esse, é fazer as pessoas enxergarem isso. Eu já vivi assim e tive a grande felicidade de conseguir estudar com ele, me formar no método dele, e que foi uma coisa de alinhamento ainda mais de propósito. Eu já fazia isso há 11 anos na Celso, mostrava uma forma de ver o mundo para os alunos, né, de forma diferente, sempre respeitando a individualidade de cada um, e conhecer essa forma de ver o mundo dele me trouxe muita coisa boa. O outro cara que a gente viu aí é o Simon.
que fala, né? Comece pelo porquê. Tem um livro dele chamado Comece pelo Porquê. Se tiver interesse, assista o livro dele.